Esse ano Brasília completou 60 anos, mas a festa teve que ser cancelada. Eu ainda te conto essa história. Todas as histórias impossíveis começam com um sonho. Quem me contou foi minha mãe, que ouviu da minha avó. Vovó dizia que o primeiro sonho havia sido do outro lado do oceano, na Itália. Mamãe corrigia falando que o nome Brasília já tinha sido inventado 60 anos antes, em 1823, por José Bonifácio de Andrada e Silva. Ele só não sabia onde ficaria. Mas minha avó também tinha razão. Na Itália, em agosto de 1883, um padre chamado Dom Bosco teve um sonho. Ele viajava de trem pela América do Sul na companhia de um anjo. E ao chegar entre os paralelos 15 e 20, se deparou com a terra prometida. Foi quando o anjo lhe disse, a minha avó imitava o anjo, quando se vierem cavar as minas escondidas em meio a esses montes, aparecerá aqui a terra prometida, que jorra leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Dom Bosco viu que ali seria construída a capital do futuro, à beira de um lago. O tempo passou, mas os sonhos não morrem. Eles esperam para virar sonho de outras pessoas. E 10 anos depois, o sonho retornou. Na Constituição de 1891, ele foi sacralizado. Minha mãe ama essa história. A capital do Brasil iria para o centro-oeste, num lugar chamado Retângulo Cruz, entre os paralelos 15 e 20, no Planalto Central. O lugar da profecia de Dom Bosco interrompia a vovó. Minha avó gostava de inventar outro sonho, que um brasileiro chamado Juscelino recebeu de Dom Bosco uma pá. E com essa pá, Juscelino percorreu o Brasil, cavando e carregando terra dos 4 cantos do país. JK dizia ao povo brasileiro que avançariam os 50 anos em 5. E fez, minha filha, 50 anos em 5. Minha avó é fã dele até hoje. Em 1955 foi eleito presidente. Em 56, a construção foi aprovada pelo Congresso. Em 57, começou a construir Brasília. Complementava minha mãe. Juscelino juntou todos os sonhos com sua pá e uniu os 4 cantos do Brasil. Não em um retângulo, mas em um quadrado, insistia a vovó. Minha avó diz que Brasília foi sonhada por grandes homens. Já minha mãe, que a história foi contada por homens. Eu sempre me esquivei dessa briga, mas este é apenas o começo. Vovó sempre falava que JK tinha construído uma cidade no meio do nada, mas mamãe discordava, lembrando que já havia povos indígenas e comunidades aqui. Mas é fato que Juscelino Kubitschek tinha em mãos uma folha em branco para desenhar a cidade que bem entendesse. Oscar Niemeyer, o maior expoente da arquitetura moderna no Brasil, tinha sido escolhido por JK e eles já haviam trabalhado juntos na Pampulha, em Belo Horizonte. Mas mamãe contava que Niemeyer não aceitou fazer o projeto urbanístico, quis apenas os prédios e para isso foi aberto um concurso para escolher o responsável. O projeto vencedor foi de Lúcio Costa e foi então que as curvas, linhas e blocos do modernismo de Niemeyer encontraram um desenho de cidade que refletia exatamente essas mesmas formas. A cidade seria construída ao redor de um eixo rodoviário, o Eixão, no sentido norte-sul, e o eixo monumental, no sentido leste-oeste. Para a vovó uma cruz, para a mamãe um avião, para Lúcio Costa uma borboleta. Esses eixos seriam interligados por tesourinhas e rotatórias que dariam acesso às superquadras, onde eu cresci. Um imenso parque com prédios suspensos por pilotis, formando uma cidade sem muros. As obras de Niemeyer ficariam concentradas no eixo monumental, futuro coração político do Brasil. Um coração de concreto armado, mamãe repetia. Começando na Praça dos Três Poderes, o monumento à democracia, ao leste, onde o sol nasce todos os dias, segundo minha avó, ou onde o executivo, o legislativo e o judiciário ficariam um de frente para o outro, um cuidando do outro, para manter o equilíbrio na visão da minha mãe. Mas a rua mais larga do mundo, com 250 metros, abrigaria ainda os ministérios, o complexo cultural da República, os setores de diversões e o setor de autarquias, a administração do Distrito Federal. Vovó chegou no dia em que o eixo monumental começou a ser aberto. Ela vinha do interior da Paraíba e repetia sempre que o vermelho da terra gritava diante do azul da imensidão do céu. Ela ainda não sabia, mas meu avô, um mineiro, era o motorista de uma dessas máquinas. Mas essa história aconteceu longe do plano, no meio da Cidade Livre.
Brasília estava pronta para ser inaugurada, mas não dá para falar sobre isso sem falar sobre os personagens principais dessa história, os candangos. Assim como vovó, que era paraibana, e vovô, que era mineiro, milhares de trabalhadores do Sudeste, Nordeste e Norte do país vieram construir a nova capital. Vovó foi uma das primeiras mulheres a chegar, aos 17 anos. Veio com seus tios recém-casados para cozinhar para os trabalhadores. Eles se instalaram em um galpão em um lugar chamado Cidade Livre. Ela dizia que, diferente das obras gigantes de concreto armado de Brasília, a Cidade Livre era toda de madeira, porque tinha data para acabar, mamãe lembrava. Quando a gente desembarcava do caminhão, a terra vermelha do cerrado impregnava até nossa alma. Minha avó dizia, e até de manhã, quando acordava, já havia poeira no meu rosto. A maioria dos moradores da Cidade Livre eram jovens solteiros em busca do primeiro emprego e jovens casais recém-casados que vinham para cá construir suas famílias. Na rua principal, um poste de madeira com 2 cornetas tocava a música, era a Voz do Brasil, e o movimento da cidade era intenso, porque não existia comércio no plano piloto. Minha avó conta que ela e nossos tios apenas trabalhavam, comiam e dormiam, mas que pelas frestas das paredes de madeira ela ouvia música de todos os lugares do país, na voz dos trabalhadores boêmios que se juntavam para cantar e tomar pinga. A música foi o que uniu os meus avós. Em 1958, em um concurso de calouros da Rádio Nacional, ele cantou olhando para ela e não demorou muito para que eles se casassem, ali mesmo, na Cidade Livre. Brasília já estava pronta e não havia mais lugar para os candangos, que não foram nem convidados para a festa de inauguração, dizia minha mãe. As mesmas máquinas usadas para construir a capital seriam usadas para derrubar as casas de seus construtores, mas não foram. Meus avós ganharam um lote em Ceilândia e acabaram aceitando, mas outros candangos não. Eles resistiram. Todos os acampamentos provisórios foram destruídos, menos a Cidade Livre. Mamãe dizia que a primeira lembrança de sua vida era a mudança de Ceilândia para o plano piloto. O caminhão que carregava os móveis encontrou uma esplanada tomada por tanques de guerra e ela ficou muito assustada. Mas o medo logo foi derrubado e, ao chegarem na casa nova, mamãe viu crianças brincando ao redor de prédios em um imenso parque. Minha mãe cresceu em uma superquadra, um universo paralelo onde ela sabia a localização e época de cada árvore frutífera. Dava nome a todos os pássaros e sabia que horas eram pela sombra das árvores. Ela dizia que o que deixava esse lugar ainda mais incrível era o fato de não existirem cercas nem muros. Mas assim como a Brasília, minha mãe cresceu rápido, entrou para a UNB e se formou jornalista. Durante anos, seu trabalho foi acompanhar a política. Minha mãe foi testemunha da história do país durante décadas, nos períodos mais obscuros e nos de esperança. Ela tinha passado por golpes, ditaduras, manifestações, escândalos, impeachments e visto de perto a luta pela democracia. Mas nunca falamos sobre isso. Quando chegava do trabalho, lá estava eu, ansiosa, esperando pelo nosso passeio e pelas aulas sobre árvores, pássaros e flores. Ela gostava de dizer que existiam 2 Brasílias, a da TV, que basicamente acontecia na esplanada em frente a algum prédio, e a real, um oásis que ninguém no país conseguia imaginar que existia. Brasília tinha o lago, os parques, a natureza e a arquitetura. O cerrado tinha a seca e a chuva, e desde muito nova eu aprendi que todo ano tudo tinha que morrer para renascer ainda mais belo. Mamãe viajou o mundo inteiro buscando o lugar ideal para criar seus filhos. Não encontrou nada parecido com nossa terra e voltou. Nesse ponto, minha avó e minha mãe concordavam. Elas sabiam exatamente do que lembrar quando ouviam a palavra Brasília. Se para minha avó Brasília é a cidade das grandes construções, para minha mãe sempre foi a cidade da força da natureza. Debaixo desse imenso céu e sob a terra vermelha do cerrado existe um vasto chão de estrelas. Eu acho engraçado quando ouço alguém dizer que Brasília não tem identidade. Talvez aqui seja o único lugar do Brasil em que todas as culturas brasileiras convivem, sem barreiras e bairrismos. A nossa cara é justamente a diversidade do Brasil. Cada pedacinho do país é uma peça de um quebra-cabeças que forma um quadrado, e esse quadrado nada mais é que um imenso palco. Quando penso em minha infância, vem logo o som do maracatu ou forró da torre.
Na adolescência, a trilha era roda de samba ou do choro, de coco e de rock, de tambor de crioula e de sertanejo. Vovó sempre me levou ao teatro, enquanto mamãe preferia o cinema. Mas era em algum museu, visitando qualquer exposição, que eu me refugiava quando queria estar sozinha. Da mesma forma que encontrar os amigos sempre foi comer uma boa comida brasileira, ou quem sabe de qualquer lugar do mundo em uma das embaixadas. Brasília, para mim, é uma cidade de cultura e foi por isso que escolhi pintá-la. Para minha mãe e minha avó é outra coisa, e para você provavelmente será ainda outra. E foi por isso, minha filha, que mesmo ainda dentro da minha barriga, eu resolvi te escrever esta carta de amor sobre a cidade em que você vai nascer. Esse ano Brasília completou 60 anos, mas a festa teve que ser cancelada. Eu ainda te conto essa história. Tudo isso fez com que sua bisavó, sua avó e eu ficássemos em casa, juntas, enquanto você cresce aqui dentro. Em 2020 achávamos que andaríamos em carros voadores ou que passaríamos as férias na Lua, mas quis o universo que esse ano estivéssemos dentro de casa, cada família em seu apartamento, todos dentro dos blocos. A gente tem passado os dias vendo pela janela o céu, as nuvens, as árvores e os pássaros, enquanto conversamos sobre as diferentes Brasílias vividas por nós e refletindo em como será a sua Brasília. Que cidade você vai encontrar e para onde ela irá? Hoje, os pilotis, as entrequadras e os parques estão vazios, diferente do que foi sonhado na construção. Hoje a cultura não ocupa os palcos, mas o Cerrado segue firme e imponente, mostrando para nós que é preciso resistir. Às vezes ficamos em silêncio ouvindo o som dos pássaros e você se mexe em minha barriga ao ouvi-los. E assim o tempo passa entre lembranças e esperanças. Eu não tenho certeza se você irá andar pela cidade de bicicleta em uma ciclovia ou em carros voadores. Mas a única certeza que nós três temos é que a estação das chuvas acabou. A seca chegou e que logo, logo a chuva voltará para você nascer e a cidade renascer para mais 60 anos.